As leis de Newton foram publicadas pela primeira vez pelo físico inglês Isaac Newton, no ano de 1687, em sua obra de 3 volumes intitulada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. As leis expressam os princípios relacionados à dinâmica da matéria, ou seja, a estática ou movimento de objetos físicos. O estudo sobre os movimentos dos corpos é realizado desde a antiguidade. Estudiosos como Aristóteles, Galileu Galilei, Johannes Kepler e muitos outros buscavam explicação para os movimentos dos corpos. Baseados nos trabalhos de Galileu e Kepler, Isaac Newton, um cientista inglês mais conhecido como físico e matemático, descreveu a lei da gravitação universal e um conjunto de princípios denominados de princípios da dinâmica ou as leis de Newton. Quanto à dedução, a história relata uma aposta entre Edmund Halley e alguns de seus contemporâneos. Halley, querendo ganhar a aposta, foi procurar o professor de matemática Isaac Newton. Quando perguntou se ele tinha alguma ideia para resolver o problema, este lhe declarou tranquilamente que ele havia feito todos os cálculos que explicavam como as coisas funcionavam, mas não se lembrava onde havia deixado o papel. Halley suplicou a Newton que escrevesse um artigo para esclarecer a situação e ele concordou em fazê-lo, mas se empolgou no processo e 2000 anos depois apresentou o princípio. Nada mal para quem começou a escrever só para ajudar um amigo a ganhar uma aposta. O que é a segunda lei de Newton? De acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração obtida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante aplicada sobre o corpo e também inversamente proporcional à massa desse corpo. Nesse sentido, entende-se que, para um corpo possa sofrer mudanças de velocidade, é necessário que as forças que atuam sobre ele não se anulem. Essa relação pode ser descrita com a equação. Isso significa que, quanto maior a massa de um corpo, mais deve ser a força aplicada para que se altere seu estado de um movimento, sendo a inércia definida como a resistência de um corpo para alterar seu estado de movimento. Podemos dizer que a segunda lei de Newton também define a massa como uma medida da inércia de um corpo. Força-peso. A força-peso corresponde à atração exercida por um planeta sobre um corpo em sua superfície. Apesar da massa de um corpo ser fixa, não é o que ocorre. Isso ocorre porque a gravidade de um determinado local depende da massa do corpo. A segunda lei de Newton estabelece que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças que atuam sobre ele. Como a aceleração representa a variação da velocidade por unidade de tempo, a segunda lei indica que as forças são os agentes que produzem as variações de velocidade em um corpo, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, como foi concebida por Isaac Newton e junto com outras 2 leis, primeira lei ação e reação, os fundamentos da mecânica clássica. Fórmula. Representamos matematicamente a segunda lei como força resultante, a unidade do sistema internacional, que é o Newton, massa, a unidade no sistema internacional, que é o quilograma, aceleração, a unidade no Si, que é o metro por segundo ao quadrado. Força e aceleração são as grandezas vetoriais, por isso estão representadas como uma seta sobre as letras que as indicam. Sendo grandes vetoriais, elas necessitam que, para que fiquem totalmente definidas, de um valor numérico, de uma unidade de medida, de uma direção e de um sentido. A direção e o sentido da aceleração será o mesmo da força resultante. Na segunda lei, a massa do objetivo m é a constante de proporcionalidade da equação, que é a medida da inércia de um corpo. Desta forma, se aplicarmos a mesma força em 2 corpos com massas diferentes e de maior massa, sofrerá uma menor aceleração. Daí concluímos que o de maior massa resiste mais às variações de velocidade, logo tem maior inércia. A força é igual a massa vezes aceleração. Um exemplo, um corpo de massa igual a 15 kg move-se com aceleração de módulo igual a 3m/s ao quadrado, qual o módulo da força resultante que atua no corpo. O módulo da força será encontrado aplicando-se a segunda lei. Assim temos Fn igual a 15 vezes 3 igual a 45N. Segundo a lei de Newton, a força resultante que atua sobre um copo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida.
de acordo com essa lei, para que mude o movimento de um objeto, é necessário exercer uma força sobre ele, que dependerá da massa que ele possui. A aceleração, que é definida como a variação da velocidade pelo tempo, terá o mesmo sentido da força aplicada. Ao aplicar uma força sobre um objeto, imprimimos sobre ele uma aceleração que será dependente da sua massa. A segunda lei de Newton somente é válida em sistemas de referências inércias para velocidade. A segunda lei de Newton não é utilizada para partículas que possuem velocidade próxima à velocidade da luz. Nesse caso, usa-se as leis da teoria da relatividade. Além das partículas com velocidades próximas à velocidade da luz, também não se aplica a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, aos sistemas de massa variável. Como exemplo de sistema de massa variável, imagine um foguete queimando combustível e ejetando partes. Por exemplo, não é um sistema fechado, logo a sua massa não é constante e, portanto, não pode ser aplicado a segunda lei de Newton. Agora vamos resolver um exercício para ficar mais fácil de entender. No intervalo de tempo de 30 segundos, uma lancha de massa de 120 mil kg é acelerada a partir do repouso até a velocidade de 15 metros por segundo. A força resultante média em newtons que atuou sobre a lancha nesse intervalo de tempo foi D. Aí aqui tem as alternativas. Para aplicar a segunda lei de Newton, nós precisamos de duas grandezas: a massa do objeto, que como a gente viu é de 120 mil kg, e da aceleração. A segunda grandeza não foi dada no exercício, mas ele deu uma maneira de encontrar o valor. A definição básica de aceleração nos diz que a aceleração é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. O enunciado diz que a velocidade final é 15 metros por segundo. A velocidade inicial é zero, já que a lancha estava em repouso, então ela estava parada. Então houve uma variação de velocidade de 15 metros por segundo, variação da velocidade 15. Essa variação da velocidade aconteceu em 30 segundos, então o intervalo de tempo a ser considerado 30 segundos. 15 dividido por 30 vai nos dar uma aceleração de 0,5, ou seja, meio metro por segundo ao quadrado. O que isso significa? Que a cada segundo que passava no relógio, a velocidade da lancha aumentava em meio metro por segundo. A velocidade foi aumentando gradativamente de meio em meio. Bom, se eu tenho o valor da aceleração, agora eu posso encontrar a força que foi aplicada sobre essa lancha através da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton nos diz que a força resultante sobre um objeto é igual à massa do objeto vezes a sua aceleração. A massa da lancha é de 120 mil quilos, vezes o valor da aceleração, que é 0,5, meio metro por segundo ao quadrado. O produto da multiplicação entre 120 mil e 0,5 vai resultar numa força de 60 mil newtons. Esse é o valor da força que atua sobre a lancha, acelerando ela de 0 a 15 metros por segundo em 30 segundos de movimento. Ou seja, resposta correta da questão, letra C, 60 mil. Um carro com massa de 1000 kg partindo do repouso atinge 30 metros em 10 segundos. Suponha-se que o movimento seja uniformemente variado. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. Considere que o valor da massa seja igual a 1000 kg e que a aceleração igual a 3 metros por segundo. Considerando esses números, basta utilizarmos a fórmula padrão de dividir a massa pela aceleração e assim teremos o resultado. Então foi essa a segunda lei de Newton. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido.